Acredite, esse é um dos momentos mais difíceis na vida do criador. Momento do criador separar aves de venda, aves de plantel para reprodução e aves que vão para campeonato. Então, esse momento não é fácil para o criador. Primeiramente, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador proprietário do Canário Recife, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário, pensando em melhorar um pouco aí o seu manejo e ajudar você no que a gente pode, tá certo? Então, se você está chegando aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha, deixa o sininho, que aqui tem muito conteúdo voltado para a canaricultura, tá certo? Seguinte, pessoal, o vídeo de hoje vou compartilhar com vocês essa fase, que é a fase de escolher, principalmente do criador, escolher os passarinhos que vão ficar para o plantel dele, seja para reprodução ou seja para pensando em campeonato, tá certo? Muita gente acha que todo passarinho que vai para campeonato a gente aproveita na reprodução, e os passarinhos que vão para reprodução nem todos servem para campeonato. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então assim, separei com vocês aqui, primeiramente, uma gaiola com alguns brancos, tá certo? Qual é a minha intenção hoje na criação? Minha intenção hoje é separar os canários que eu vejo que tem potencial para concurso. Então assim, é uma dúvida muito grande, pessoal, porque assim, o que eu vou falar agora pode gerar até, digamos assim, um questionamento de alguns criadores ou até de alguns juízes não concordando com a minha posição, tá certo? Mas é o que eu acho como criador e como participante de campeonato, tá certo? O que é que acontece? No julgamento de canário, pessoal, vou me basear pelo branco. A gente sabe que o juiz, que a autoridade máxima, ele precisa seguir um regulamento, que esse regulamento é o que está no manual de julgamento, tá certo? Mas, por exemplo, o branco no manual de julgamento, ele não tem muitos detalhes, digamos assim, que vai dividir um passarinho do outro, ou seja, ele não consegue trabalhar com uma eliminação de aves de acordo com o manual, tá certo? No manual de julgamento, basicamente a exigência é que o branco seja branco, considerado aquele branco giz, que até essa nomenclatura está sendo extinta, está sendo branco, tá certo? Então assim, só que imagina, você tem uma mesa de branco, é aquela mesa onde tem a maior quantidade de aves. Para vocês terem ideia, no Campeonato Brasileiro, uma mesa de branco chega a mais de 100 aves. No Nordestão mesmo, no último Nordestão, foram quase 70 brancos. Então assim, pessoal, o juiz ele precisa de critérios. Quais são os critérios? Primeiramente, é ir com o que o manual pede, o que é uma brancura pura, natural, tá certo? Então assim, o juiz vai eliminar as aves que não são, na verdade, como o manual serve. Vai sobrar aquelas aves. Quando sobra aquelas aves, aí ele vai analisar porte da ave, bico, cabeça, a ave, o contexto da ave em geral, se é mais agradável possível, aí é que tá para aquele juiz, porque o juiz, por mais que ele seja um juiz, antes de ser um juiz, ele é um criador, então ele sabe analisar para ele uma ave que agrada a ele. Às vezes uma ave que agrada a um juiz, claro, eu estou falando de aves que têm a mesma qualidade em mesa, tá certo? Branco, digamos que duas aves que tenham um branco igualzinho. O juiz ele vai ter que escolher entre uma e outra, certo? Para ser a campeão. Então, dentre aquelas duas aves, ele vai escolher a que mais agrade o pessoal dele. Não tem como. O juiz pode dizer, não existe isso. Existe. Eu vou lhe dar alguns exemplos. No no último Nordestão, foram dois juízes. Um juiz ficou com uma parte de canários e o outro juiz ficou com outra parte de canários. Eu tinha um canário nessa mesa, que esse canário ele estava em primeiro lugar disparado. Ele mudava todas as outras gaiolas, mas aquela primeira gaiola, que coincidentemente era um canário meu, ele não mexia. Ou seja, para aquele juiz, aquela ave daquela mesa dele foi a primeira colocada. O que é que aconteceu? Para definir o campeão, ele juntou a mesa dele e a mesa do outro juiz. Cada mesa ficou com uma média de 10, 15 aves. Quando juntou as duas aves, o que é que aconteceu? Ele chegou para o juiz e fez, e aí, vamos escolher agora os 10 melhores. O que é que aconteceu? Aquela ave que estava em primeiro acabou ficando nem entre os 10. Ou seja, aquela minha ave agradou um juiz,
mas não agradou o outro juiz. Isso é errado? Não, tá certo? Eu não considero isso errado. Eu tenho que ficar triste com isso? Também não. Por quê? Querendo ou não, para um juiz, aquela minha ave foi a melhor daquela mesa que ele estava. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Como eu separo, faço a minha seleção do branco? Quando a gente vai para um campeonato, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem vai ser o juiz. Eu faço assim. Eu procuro saber quem é o juiz. Sabendo quem é o juiz, eu vou atrás da qualidade técnica que aquele juiz gosta de um canário. Então, eu seleciono os canários de acordo com o juiz. Vê que interessante, não é não? Então, assim, isso é uma coisa que eu faço e que vem dando certo, tá certo? Então, assim, o que é que eu faço? Um exemplo, se eu vou levar, sei lá, 10 aves, vou levar 10 brancos para o campeonato. Desses 10 brancos, eu coloco a maioria, 6 ou 7, com as características que eu sei que aquele juiz gosta e boto uns 2 ou 3 com uma característica diferente. Porque vai que ele se agrada, então eu preciso dar uma opção para uma mesa de julgamento. Então é assim que eu, como competidor, gosto de formar meus passarinhos para campeonato, tá certo? Então, assim, nem sempre uma ave que vai para campeonato, comigo eu estou falando, uma ave que vai para campeonato, ela às vezes serve aqui para campeonato, para plantel, tá certo? Por quê? Às vezes a gente coloca, por exemplo, eu coloco uma ave para um campeonato, eu levo ela para um campeonato, mas se essa ave que eu levar ela para um campeonato, ela não for pontuada, para mim eu não coloco ela para reprodução. Por quê? O juiz já analisou aquela ave e viu que aquela ave não tinha uma qualidade genética, qualidade fenotipicamente falando, para um campeonato. Então, se eu sei que aquela ave não foi uma boa ave para campeonato, por que eu vou insistir em gerações futuras com ela? Então, assim, é uma coisa muito difícil para o criador, porque é a genética dele. Mas se você entra pensando em campeonato, você tem que ter isso em mente, tá certo? Então, assim, eu vou analisar aqui, vou virar o celular aqui, vou mostrar algumas qualidades que eu separei. Eu tenho alguns passarinhos variados aqui. Eu tenho um passarinho aqui que ele tem umas penas melânicas que me agrada muito. Por quê? Normalmente, passarinho que tem pena melânica, aquela pena preta, para quem não conhece, normalmente esses passarinhos, o branco é mais branco que o normal. Então, o que é que a gente faz? Esse passarinho, por mais que ele não seja para campeonato, ele é uma boa ave pensando em reprodução, porque os filhotes dele, que não nascer com pena melânica, a gente aproveita para os campeonatos que eles vão nascer mais brancos, tá certo? Então, assim, vou virar a câmera aí, vou mostrar para vocês, botar uma grade divisória e a gente bater um papo aqui, tá certo? Vamos ver. Vê só, pessoal, eu posicionei a câmera assim para vocês terem uma ideia melhor. Separei 4 passarinhos do lado esquerdo e 4 passarinhos do lado direito. Pelo vídeo, vocês não vão ter uma ideia, digamos assim, 100% da qualidade do branco. Até porque eu estou fazendo um vídeo no horário da tarde, estou fazendo um vídeo onde o ambiente aqui está com pouca luminosidade, que eu ainda tenho aves que estão em muda, tá certo? Então, assim, o que é que eu preciso analisar aqui? Eu preciso analisar formas. Na base em si, eu vou analisar formas. Já identifiquei que tem algumas fêmeas, só a gente olhando, a gente, pelo tempo de criação, a gente já sabe. Então, assim, eu separei os 4 da esquerda, tá certo? Que aparentemente me deram uma forma legal, uma brancura aparentemente agradável, tá certo? Então, assim, esses 4 da esquerda me agradou. Eu poderia facilmente chegar, pegar esses passarinhos, deixar ele ou para plantel, ou pelo menos os 2 desses aí, levar ele para campeonato, que quem sabe desse certo, tá certo? Já os da direita, o que é que apresenta os da direita? Os da direita, por mais que eles ainda estejam finalizando a muda, noto que ele tem uma plumagem excessiva, tá certo? Que eles não têm uma forma mais agradável para campeonato. Então, assim, muito provavelmente esses passarinhos não vai servir para o meu plantel. O que é que eu faço? Eu já coloco eles à venda, porque às vezes o que não serve para mim, serve para o outro. Como vocês conhecem, a gente aqui cria pensando em campeonato. Então, a genética é uma só. Às vezes o passarinho ele não sai bonito, como a gente espera para campeonato, mas dentro dele tem um sangue de um campeão, tá certo? Então, assim, a gente procura não descartar nada. Esse primeiro mesmo da direita, ele aparentemente tem uma formazinha legal, gostei dele, só não tem um volume de cabeça. Aí o que é que você faz? Provavelmente saiu uma fêmea, ele foi lá pro chão agora, é uma fêmea. Aí a gente já pega um macho que tem um porte físico maior, enfim, sai fazendo os acasalamentos mais adequados para ele, tá certo? Então, assim, um vídeo foi esse.
Comecei aí a mostrar para vocês os brancos, tá certo? A separação dos brancos. Mostrei como é que eu faço, quais os critérios que eu utilizo. Logo depois eu vou mostrar também, nos próximos vídeos, vou mostrar o dos mosaicos, o dos amarelos, o dos vermelhos, que os vermelhos ainda estão imundo, então eu preciso esperar um pouco mais. E é isso aí, pessoal. De coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meu povo. Tamo junto.